O tema que eu vos trago essa manhã, irmãos, é um tema de muita relevância para a nossa caminhada espiritual. Conversão, o que é e como acontece. Livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como um grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra inspirada, essa é a palavra que nos revela quem tu és, ó Cristo, ó Jesus. Então pedimos a Deus, Espírito Santo, que a aplique nos nossos corações, de tal modo que adoremos ao Pai por meio de Jesus e saiamos daqui com o desejo de viver uma vida que expressa o que significa o Evangelho do Reino de Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Eu oro assim, com gratidão no meu coração, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Queridos, o que significa ser evangélico? A gente brincava ontem aqui no ensaio, não é? E alguém me contava que tem um pastor aí que está orando, Deus deu para ele uma unção de levitar. Então ele fica orando assim, esperando o momento que ele vai levitar, para todo mundo ver o quanto ele é um homem de Deus. Ser evangélico tem a ver com essas maluquices? Fala a verdade para mim. Para começar, músico nem deveria ser chamado de levita. Você é da tribo de Levi? Você é levita? David Blaine? Mr. M? Então para com isso, você não é levita não. Fala assim, eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. É para falar. O que significa ser evangélico hoje, irmãos? Está uma loucura, está uma doideira, né? O que significa ser cristão? A gente falou que o movimento evangélico tem sido reconhecido historicamente por 4 características. Primeira, conversão autêntica. Segundo, centralidade da cruz de Cristo. Terceiro, embasamento bíblico. Quarto, engajamento evangelístico e sócio-missionário. No Novo Testamento, nenhum crente foi chamado de evangélico. Paulo fala aos filipenses da fé evangélica, mas ninguém foi chamado. Os evangélicos de Cafarnaum, não é, Eli? Os evangélicos de Bereia foram mais evangélicos do que os evangélicos. Não. Essa história de chamar cristão, seguidor de Jesus, de evangélico, começa na Reforma Protestante. O pessoal, os detratores de Lutero, de Calvino, começaram a notar que os seguidores dos reformadores estavam muito mais comprometidos com as escrituras sagradas, daí a expressão sola scriptura, do que com as tradições da mística medieval, daquela religiosidade medieval, que, por exemplo, fazia com que você adorasse um osso de um morto. Por mais que o homem tenha sido um homem de Deus, adorar um pedaço de um osso seu não salva ninguém, mas o pessoal pensava nisso, né? E um cara lá de Roma, que era responsável pela construção de um grande templo, inventou uma frase que tinha mais força do que as frases dos apóstolos do Novo Testamento. Cada níquel que cai no gasofilácio é o nome dessa caixinha de oferta aqui, tá? Gasofilácio, não é um nome legal, Marcão? Então, que os catecúmenos fiquem genuflexos diante do gasofilácio. Olha o poder aí, tá vendo? Ele dizia assim, cada níquel que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Isso está escrito lá onde mesmo? Os evangélicos começaram a ser chamados de evangélicos porque eles tinham um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. É o item 3. Mas eles também eram chamados de evangélicos porque eles experimentavam aquilo que a gente veio a chamar depois de uma conversão autêntica. Eles nasciam de novo. Lembra de João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos? Jesus diz assim, você tem que nascer de novo, cara, tem que zerar, começar de novo.
Você tem que ser regenerado, gerado de novo. Então, o movimento evangélico, desde a Reforma, passando por Wesley, passando por Spurgeon, passando pelos puritanos ingleses, pelos batistas ingleses, lá no século XVII, pelos presbiterianos, pelos congregacionais, é um movimento que pregava a conversão autêntica, a centralidade da cruz de Cristo. Para um evangélico, nesse sentido histórico, nesse sentido bíblico, a cruz não é um fetiche de ouro que você pendura e carrega. Sabe o Conde Drácula? Sabe aquele clássico lá da literatura de terror e depois do cinema de terror? O que era a cruz? Era um fetiche. O vampiro chegava, você mostrava a cruz, o vampiro saía voado, vazado. Né? Como diz o carioca, o vampiro metia o pé, saía fora. Isso é fetiche, irmãos. A cruz nunca foi um fetiche. A cruz é um símbolo de horror, de barbárie, de vergonha. Por isso que Paulo fala sobre a loucura da cruz. Os evangélicos começaram a focar a cruz não como um fetiche, mas como um símbolo da sua salvação e da sua redenção. A gente está aqui por causa da cruz de Cristo. Você diz amém? A cruz de Cristo. E o movimento evangélico também veio sendo caracterizado por um engajamento evangelístico e sócio-missionário. Quem se torna seguidor de Jesus de Nazaré, e aí não vamos restringir isso só aos protestantes, não, porque Francisco de Assis, quando ele tem uma experiência de conversão, ele era de uma família muito rica. Vocês lembram? Já viram o filme? É muito bonita a história de Francisco de Assis. Me inspira muito. Né? Irmão Sol, irmão Lua. Francisco de Assis, ele diz para o pai, eu quero me dedicar minha vida para os pobres. E o pai fica revoltado porque tinha outros planos para ele, outros projetos para ele. Francisco, porque o nome dele era Francisco de Assis, porque era da cidade de Assis. Né? E ele diz assim, eu vou fazer isso, pai. Isso é a radicalidade de seguir a Jesus de Nazaré. E o pai fala assim, mas essa roupa aí quem te deu foi eu. Ele falou, então, meu pai, fique com a minha roupa. E ele sai nu e vai pregar o evangelho, vai viver entre os pobres. Esse engajamento evangelístico e sócio-missionário, levar outras pessoas para o segmento de Jesus, cuidar dos pobres, cuidar dos idosos, do órfão e da viúva, como Tiago preconiza e exorta a fazermos, é característica do movimento evangélico. Conversão, tua vida muda, a cruz de Cristo no centro, embasamento bíblico, engajamento evangelístico e sócio-missionário. Ninguém funda mais asilo, orfanato, hospital. Ninguém cuida mais dos pobres do que os cristãos, historicamente, que se comprometeram com a radicalidade do evangelho. Ninguém. Você conhece o Orfanato Ateu de São Bernardo? Conhece, sim? Conhece? Missão de Cuidado de Drogado Neo-Ateísta, presidente Richard Dawkins, aqui tem uma filial aqui na... Vocês conhecem? Movimento Neo-Ateísta? Muito bem. Agora, quando a gente olha para o que a gente chama de igreja evangélica hoje, a gente vê um distanciamento muito grande desse negócio aí. O pessoal se converte hoje, de verdade? O pessoal não se converte, muda de divindade. Primeiro ele é filho de... Aí fala, tem uma entidade, né? Da nossos parentes, nossos amigos das religiões afro. Aí ele agora é filho de Papai Jeová. Eu estou falando sério, não é ironia, não. Um amigo entrevistou uma pessoa numa dessas igrejas aí da TV, lá no Rio de Janeiro, para sua tese de bacharelado em teologia no Seminário do Sul, e ele ouviu da pessoa o seguinte, você quer saber a verdade? Eu não estou aqui por causa de Deus, não. Eu estou aqui porque eu quero ficar rico. Quem é Jesus? Jesus é uma força, uma luz aí. Você tem certeza de salvação? O que é isso? Então, alto aí, não chame de evangélico quem não está comprometido com o evangelho. Mas eu queria que a gente pensasse só no primeiro item, na conversão. O que pressupõe a conversão? A verdadeira conversão pressupõe, em primeiro lugar, a verdadeira pregação do evangelho. O que é pregação do evangelho? Tem gente que lê a Bíblia, vai lá, irmãos, vamos pregar o evangelho nessa manhã. Aí vai lá em Crônicas e fala sobre um texto de prosperidade, dizendo que o Senhor abençoa os seus filhos. E ele fala sobre isso, que você é cabeça, não é cauda, que você é filho do rei, que você tem que ser dizimista, porque senão o gafanhoto vem e rouba tudo. E ele diz, pronto, preguei o evangelho. Não pregou o evangelho, pregou religião. Porque o evangelho está em toda a Escritura, mas nem toda a Escritura é o evangelho.
que isso quer dizer? Se eu pego um texto lá que era destinado a Israel, dizendo que os levitas, os sacerdotes deveriam ser honrados, eu já vi um cara pregar isso numa igreja batista, numa ordenação pastoral. Chamou o dito cujo na frente, o candidato falou, agora você vai sair do seu lugar e você vai honrar o sacerdote aqui. E o cara ficou 1 hora aqui e todo mundo colocando dinheiro no bolso do cara. Que mico, irmãos. E aí eu falei para ele, rapaz, não tenho nada aqui. Ele falou, rapaz, pastor, Gerson, não fala não, porque eu estou aqui quase morrendo. Só de nota de R$1 devia ter umas 447 assim no bolso. O cara pega um texto do Levítico e diz que tem que honrar o sacerdote. Está falando do Antigo Testamento, gente. Você está onde? A gente está na Nova Aliança, mas morre de saudade da Velha Aliança. Negócio de chofar, de óleo ungido, de candelabro. Eu não sou judeu. Você entendeu isso? Eu não sou judeu. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Então eu amo os judeus. A gente deve muito ao judaísmo, mas nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. O negócio de ficar botando candelabro, tocar chofar, chifre de carneiro, 7 semanas de Daniel. Gente, cuidado com isso. Isso é misticismo, isso é judaizante, isso é movimento judaizante. Você tem um livro no Novo Testamento chamado Gálatas. Leia esse livro, por favor. Que ele vai dizer, como é que vocês voltam lá para trás? Voltar para trás é redundância, né? Mas também reforça. Você pode ir de volta para o futuro, um filme maravilhoso dos anos 80. Então você pode voltar para trás. Como é que vocês voltam para essa religiosidade lá do Antigo Testamento? Pregar o Evangelho é complicado, irmãos. O Evangelho não é simples. Olha só o que o texto diz aí comigo. No entanto, muito obrigado, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele. Presta atenção aqui, ó. O Evangelho é uma notícia. Você gravou isso? O Evangelho é uma notícia. Qual é a notícia? Você estava indo para o inferno, mas Deus, no seu amor, resolveu te salvar por causa dele. Isso é uma notícia extraordinária, irmãos. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma notícia. Deus nos ama. Assim, eu não gosto que eu faça isso, mas eu vou fazer. Vou até descer aqui. Diga assim comigo. Eu sou pior do que eu acredito. Mas eu sou mais amado do que eu imagino. Gravaram isso? Eu não acredito que eu seja tão bom, tão ruim. Eu sou bonzinho. Tem aquele menino que vai lá paquerar sua filha e você fala, não fuma, não bebe, não joga, só falta ser crente. Nunca fez mal para ninguém. A gente não acredita que a gente é mal, irmãos. É por isso que a gente se surpreende com o pecado dos outros, porque a gente se acha muito bom, muito cheiroso, né? A gente é muito importante, a gente é muito bom, a gente é o centro do universo. Glória a mim. Louvado seja o meu nome. Louvores sejam dados à minha pessoa. A gente não acredita que a gente é mal. A gente não acredita nisso. No fundo, a gente acha que a gente é bom. Só que a gente é mais amado do que a gente imagina pelo Deus que mandou o seu Filho para nos resgatar da condenação do nosso pecado. Isso é o Evangelho, isso é uma boa notícia. Henry Nouwen disse, não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Olha que boa notícia, irmãos. Tem gente aqui que não sabe disso. Não há nada que você faça para Deus te amar mais. Sabia disso? Mas, pastor, e se eu ajudar nas crianças? Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. E se eu der o dízimo, o trízimo, o quinzimo, o centísimo? Deus vai te amar. As pessoas vão ficar felizes, mas Deus, você não vai mudar na milhagem lá, não. Sabe, tem cartão que é assim, você compra $1, tem um ponto. Mas se for um cartão assim, assado, Platinum, não sei o que lá, você gasta $1 e você tem 3 pontos. Não é? Então tem gente que acha assim, se ele for mais comprometido com a igreja, a contagem de pontos na milhagem celestial é maior. Aí você lê a Bíblia, porque você está contando ponto. Aí você ora, porque você está juntando milhas. Né? Aí você participa da campanha para construir lá o projeto das crianças da nossa igreja, que a gente deseja e ora que seja um impacto aqui para as crianças do bairro.
Você fala, eu vou dar 1 metro, mas se eu der 10 metros, Deus vai gostar mais de mim. Né? Gente, você está confundindo Deus com Papai Noel, sabe? Santa Claus, barbão, roupa vermelha. Seja um bom menino, senão Papai Noel não dá presente de Natal. Você está confundindo Deus com você mesmo. Você fala para o teu filho, ó, se você repetir de ano, você não vai ganhar a sua calói. Lembrou? Não se esqueça da minha. Denão botava não, Denão, mas tinha campanha. Não se esqueça da minha calói. Você não compra Deus. Acorde para a vida. Você não compra o Deus da Bíblia. Ele comprou a salvação pelo sangue do Filho dele, Jesus de Nazaré. A verdadeira pregação pressupõe a pregação, a verdadeira conversão pressupõe a pregação do verdadeiro Evangelho. Irmãos, essa comunidade aqui tem 1000 falhas, para começar pelo pastor deles, de vocês. Vocês sabiam que eu sou um zero à esquerda? Ninguém te contou isso, Cícero, que eu sou um verme e não homem? E aí estou citando o salmista Davi. Davi disse assim, eu sou um verme e não um homem. Ninguém contou para vocês que eu sou um saco de pó e vermes, como disse Lutero? Ninguém te contou isso? Puxa vida, estava iludida, tadinha. Ninguém te contou que eu sou pecador? Que decepção, pastor, não volto mais aqui. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade de pecadores pastoreada por outro pecador que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Eu estou saindo da igreja porque eu vi coisa errada na igreja. Meu amigo, você estava na igreja ou você estava na Disneylandia, assim, né? Era culto que você estava assistindo ou propaganda de margarina? Cleibon. Doriana é mais recente, né? Pastor, estou decepcionado com a igreja. Aqui não espalha, não. Eu também. Mas eu nunca vou me decepcionar com Jesus de Nazaré. Isso é o Evangelho, irmãos. É isso que tem que ser pregado. Deus nos ama apesar de nós. E não pelo que a gente coloca aqui na oferta. Deus insiste em nos amar. Ele nos persegue no seu amor. A gente viu aqui o pastor Miliardi, lá da Albânia, era muçulmano. Ficou 1 ano lutando com Deus e Deus foi atrás dele, foi atrás dele, foi atrás dele. Mas a gente não prega o Evangelho, a gente prega uma espécie de autoajuda cristianizada. Entendeu? Uma espécie de... Faça essa experiência aqui. Quando a gente prega, a gente tem que ser irônico, mas até certo ponto, né? Faça essa experiência. Grave algumas dessas pregações aí na televisão e depois compare com Laí Ribeiro. O sucesso não ocorre por acaso. Eu li Laí Ribeiro, irmãos. Pesquisa de campo. Lucy Hay, você pode mudar a sua vida. Dale Carnegie, né? Como é que é? É o melhor vendedor do mundo. Faça amigos e influencie pessoas. O que mais? O nosso ex-irmão Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo, o grande hit, um dos primeiros livros de autoajuda dos anos 60. Ensinam coisas assim maravilhosas, do tipo, para conquistar amigos, se você for tímido, não olhe para os olhos da pessoa, olhe para o nariz da pessoa. Como vai? Tudo bem? Programação neurolinguística nasal. Que besteira, irmãos. Tem gente pregando assim, quando você for fazer um negócio, vai dizendo assim, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Gente, isso é programação neolinguística com uma pitadinha de arquivo X, de macumba, de Vale do Amanhecer, de florais de bar, cristais. Tem gente acreditando nisso. Isso não é o Evangelho, sabe? Isso não é Evangelho. Com todo respeito aos meus pais, que são... Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, eu cresci na Assembleia de Deus, tenho amigos na Assembleia de Deus, mas outro dia um amigo fez um trocadilho que eu não posso perder a chance. Isso é a igreja macumbleana. É uma ofensa para a Assembleia de Deus histórica. Você anda por aí, você vê, não é possível que a pessoa esteja pregando isso, ensinando isso. Então, não se engane. Você só vai ser convertido a Jesus de Nazaré se você ouvir o Evangelho de Jesus de Nazaré. O que você está ouvindo? O que alimenta o teu coração e a tua fé? Eu vou falar só dos 2 primeiros itens. Na semana que vem eu continuo.
A verdadeira conversão pressupõe verdadeira ação do Espírito Santo. Aí entra aqui o verso que eu li. Eles oraram e o Espírito Santo desceu sobre eles, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Gente, o Espírito Santo não é um vento. Tem gente assoprando o Espírito Santo também aí, já viu isso? Aí o cara cai. Gente, é brincadeira, né? Fala a verdade, gente. Dá vontade de chorar. O Espírito Santo é Deus, irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você diz amém? O Espírito Santo é Deus. Ele fala, ele se entristece, ele tem projetos, planos. E ele nos revela quem é Jesus de Nazaré, Deus Filho, ele nos revela. O ministério do Espírito Santo na sua vida, Marcelo, foi te convencer que Jesus é Deus, meu irmão. Eu lembro das primeiras conversas, das primeiras dúvidas que Marcelo tinha. O Espírito Santo já estava agindo ali no coração dele, estava agindo no coração dele, estava agindo no coração dele. E continua agindo, porque o Espírito Santo quer nos santificar. O Espírito Santo quer nos tornar parecidos com Jesus. O Espírito Santo quer ser nosso amigo, irmãos. O Espírito Santo não é um estado onde há a melhor muqueca desse país. O Espírito Santo é Deus. A gente ouve tanto o Espírito Santo é um nome de estado, o Espírito Santo na canção. O Espírito Santo é Deus, você pode falar com ele que ele fala com você. O Espírito Santo fala com você. Você acredita que Deus, o Espírito Santo, pode falar com você? Você acredita nisso? Você acredita que você pode orar, fechar a porta do teu quarto, você está numa crise, e você chora aos pés de Jesus, pois os que choram aos pés da cruz, chorando e orando em nome de Jesus, nós cantamos hoje, e você diz assim: Deus, Espírito Santo, me revela, me mostra na tua palavra, usa o que o Senhor quiser usar, porque tem gente também que gosta de encaixotar Deus, né? Que acha que tem que dizer para Deus como que Deus vai falar com a gente. Eu conheço, quando eu estava na Jocum, 25 anos atrás, eu tenho 46, ia fazer 20, então, se a minha matemática está certa, né? A história de um cara que era drogadaço, assim, nóia total, chapado. De tanto ouvir o Evangelho, chegou em casa chapado, cheirado, tomado todas. Ele entrou assim no sofá. Salvo engano aqui da minha memória, ele ouviu a mãe orando, ou alguém orando por ele. Chapado, ele olhou assim na estante e viu a Bíblia lá na estante. Ele falou: quer saber? Ó Deus, é o seguinte, estou aqui, você está aí. Se você é verdade, você vai falar comigo agora. Se você me ama, você vai me mostrar esse amor agora. Se você quer mudar minha vida, você vai me dar uma mão. E ele vai na estante, pega a Bíblia e fala assim: eu vou abrir aqui, me permita, vou abrir a Bíblia aqui. Devia estar até de cabeça para baixo a Bíblia, né? E você vai falar comigo. E ele abre lá em Paulo, quando Paulo diz assim: porque a loucura de Deus é maior do que a loucura dos homens. O quê? Bicho, Deus é muito doido aí. Deus falou na linguagem dele, porque um baseado, uma droga, uma carreira de cocaína, uma noitada boa é uma doideira, né? Muito louco, bicho. E aí Deus fala assim: mas a loucura de Deus é maior do que a tua loucura, seu trouxa. E ele caiu em joelhos e entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Você acredita que o Espírito Santo pode falar com você? Você acredita que Deus ainda fala com a gente? Você acredita que você pode ler a Bíblia e Deus te dá a direção? Você acredita que alguém pode orar por você e falar assim: Eduardo, olha, Eduardo, se você quiser ficar chateado comigo, você fica, mas não entra por esse caminho não, que esse é um caminho de morte, meu irmão, sai fora. Irmãos, eu tinha, 20 e poucos anos ainda, comecei um namoro lá em Curitiba, falei para o meu melhor amigo, Vanderlei, olha aí, Lelei, estou namorando, ele falou assim: aonde? Curitiba. Quantas vezes você já foi lá? Já fui umas 3 vezes, VASP, caro, gastando minha poupança. Ele falou assim: a próxima vez eu vou contigo. Eu falei: sai fora, rapaz. Que isso, cara, segurar a vela. Não, eu vou contigo, Gerson, você é meu amigo, eu vou com você lá conhecer essa menina. E ele foi comigo. Quando ele chegou lá, olhou, tal. Falei: e aí, Lelê? Ele falou: sai fora, isso não é de Deus, não, isso não é para você, não, sai fora.
Por favor, Gerson, sai fora. Deus usou meu amigo para me livrar de um laço de morte que ia destruir minha vida, meu ministério. Agora, a gente não crê nisso. Por quê? Porque a gente não crê na ação do Espírito Santo. A gente não crê nisso. Pega o seu boletim aí. Você é convertido ou você foi convencido? Como diria o Edson Queiroz, né, Eli? Você foi convencido ao cristianismo ou você foi convertido ao Cristo? Vamos fazer um teste. O que é convencer alguém? Rubens, se eu for um bom vendedor, eu vou te convencer a comprar um negócio que você não precisa, né? Já foi convencido a ler alguma coisa, depois você se arrependeu? Você fica sem graça dizer não para o vendedor, cara. É broca. Não é broca, é difícil. O cara te convence que você precisa comprar um outro sapato. As meninas, vocês são convencidos que precisam de uma outra rasteirinha. Vocês são convencidos, não precisam, mas são convencidos. Outra bolsa. Não é? Você precisa de outro pretinho básico, assim. Você precisa de outro creme, outro shampoo. Irmãos, tem muito shampoo no universo. Aí. Tem shampoo demais, irmãos. Você é convencido a comprar coisas que você não precisa. Você é convencido a trocar de iPhone. Gente, presta atenção, não tem nenhum ano que saiu o 6, que custa R$4.000, já saiu o 6 Plus. E já tem gente que olha para o 6, assim, do tamanho da minha mão, o iPhone do cara, e ele fala assim, já estou ultrapassado. Foi convencido ao consumismo. Foi convencido. Você foi convencido. O cara, a montadora troca só o farol e você já fica com baixa autoestima. Seu carro já está velho. Você foi convencido pela sociedade de consumo. É complexo? Eu sei. Mas o que significa ser convertido ao invés de ser convencido? O Agnaldo citou, mas eu queria que você lesse comigo na capa do seu boletim. Eu tenho saudade dos crentes. Eu devo estar ficando velho, irmãos. E você, Lê? Você está pintando a barba, Lê. Fala a verdade aí, Lê. Você é mais velho que eu, cara. Eu devo estar ficando velho, Alê. De vez em quando bate um saudosismo que chega a doer. Deve ser a proximidade dos 50 anos. O fato é que tenho tido saudade de muita coisa da minha infância e juventude. Por exemplo, eu sinto falta dos crentes. Sim, isso mesmo que você ouviu, saudade dos crentes. O que era ou quem era um crente nos anos 60, 70, início dos anos 80? Para começar, eu tenho uma questão culinária para debater com vocês. Se a receita for uma pitada de sal e você puser uma colher de sopa de sal, muda? Muda a canja? Ah, é? E se você puser, ao invés de uma colher de chá de sal lá na feijoada para sei lá quantas pessoas, você puser 1 quilo de sal, muda? Mas não muda. Como assim muda? Eu sou cozinheiro, Cícero. GI é cozinheiro, tá? E não deixa mentir sozinho, né, GI? Me ajuda aí, GI. Há 40 anos atrás, nós tínhamos 40 milhões de evangélicos nesse país, irmãos. Nós somos sal da terra ou não somos? Somos? Ninguém fala aí, tá vendo? Somos ou não somos? Somos. Eu ouvi alguém falar fomos. Porque se você tem 1 milhão de sal, certo? Me permitam aí essa medida esquisita. Se você tem 1 milhão e agora você tem 40 milhões, por que não muda o sabor da nossa sociedade? Esses milhões de evangélicos que estão aí, irmãos. Concorda? Concorda, Thaís? Um sal que não salga é a igreja evangélica desse país. Nós precisamos repensar se fomos convertidos ao Cristo ou convencidos ao cristianismo. Crente era alguém que havia nascido de novo, isto é, convertido-se ao Evangelho de Jesus, reconhecendo-se o quê? Um pecador perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Crendo que somente Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, por sua morte na cruz, pelo poder da sua ressurreição, poderia livrá-lo da condenação do pecado, do poder do pecado e um dia da presença do pecado. Crente cria nisso, irmãos. Jesus nos livra da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Eu desconfio que hoje nem crê mais que o Senhor os livra da condenação do pecado. Porque esse monte de gente que foi entrevistado lá pelo meu amigo nem sabia o que era salvação.
mas diz que é evangélico. Crente era alguém que vivia sua fé em comunhão quase diária com outros crentes, numa igreja local, a comunidade dos salvos, libertos e regenerados pelo Espírito Santo. Olha ele aí, ó. Crente era alguém que não via a oração como um peso, inclusive comunitária. Irmãos, crente participava de cultos e vigília de oração. Você lembra disso? Eu postei isso aqui no Facebook, e uma moça escreveu assim: você está com saudade dos religiosos. Eu não aceito a afronta de incircunciso filisteu ou filisteia, mas eu escrevi, não, vou te explicar o que é religião. E falei assim, nessa época a gente tinha a gente gostava um pouco do legalismo, não é? A gente tinha uma dificuldade com a graça. Mas, por outro lado, a gente tinha um temor de Deus que a gente perdeu, irmãos. A gente perdeu isso daí. Minha mãe, quando sumia lá o leite condensado, ela falava assim, Gerson, vem cá. E sempre era eu que tirava o preço assim, furava. Eu fiz curso, irmãos. Fiz curso. Tutorial no YouTube da época. Tirava assim. Cara, nem o pessoal lá do CSI conseguia provar que tinha sido mexido. Tirava, furava assim, olha, 0,0 de milímetro, sugava lendo o gibi a metade da lata. Depois fechava. Aí minha mãe ia fazer alguma coisa e a lata estava assim, ué, mas está esquisito essa lata. Não falei que eu sou ruim? Eu falei para vocês que sou ruim, vocês não acreditam. Aí minha mãe chamava assim, falava assim, foi você? Eu falava, não, mãe. Ela, foi você? Não, mãe. Diante de Deus, Gerson Borges Martins. Oh, aí pegou, hein? Caraca, isso parece tortura da KGB, né? Eu falava, fui eu, mãe, pode bater, bate, mas bate bem, bate gostoso mesmo. Tu acha que eu sou besta de dizer diante do Senhor que algo é verdade sendo mentira? E hoje a gente vê as pessoas sem temor de Deus. Sem temor de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, sobe no púlpito e fala assim, Deus está me mostrando blá, blá, blá. Crente era fiel na frequência de cultos, vigílias de oração. Crente lia a Bíblia. Irmãos, crente hoje não lê Bíblia, irmãos. O que diz lá em Obadias 7,4? Fala aí. Hã? Você lê Bíblia? Não, pastor, minha Bíblia está aqui digital. Crente era chamado de Bíblia, porque lia a Bíblia. Crente era fiel dizimista. Isso é outro problema, irmãos. Outro problema para muita gente. Para muitos de nós. Por que eu tenho que dar dinheiro, pastor? A salvação é de graça. É, meu irmão, mas a luz tem que pagar. De graça recebeste, de graça dai. Ok, então você trabalha de graça 30 dias por mês. Né, Emerson? Dá vontade de falar? Gente, por favor. Você tem que explicar de novo essa história toda. Como disse o Nomoto, não tem paciência. Crente entendia que o sustento e manutenção da obra de Deus, evangelização, discipulado, socorro aos necessitados, plantação de nova igreja, sustento missionário, abertura de asilos, tudo isso que crente faz, orfanato, escola, era responsabilidade e privilégio seu como alguém que havia sido beneficiado pela fidelidade de outros crentes. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém pagou um preço para você estar aqui hoje, irmãos. Crentes não iam a um culto semanal e faltavam 3. Tem gente que vai ficar brava comigo aqui, mas tudo bem. Crente também não ficava bravo com o seu pastor. Crente não ficavam 3 meses sem participar da ceia do Senhor. Crentes submetiam-se à orientação espiritual de seus pastores e líderes. Crentes não eram consumidores religiosos. Crentes eram servos dedicados de Cristo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você também tem saudade? Eu tenho saudade. Não da religiosidade lá de trás, né, Cícero? Mas desse temor do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.